Muito boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão do seminário da Hora do Almoço. Hoje é com muita honra que recebemos aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta o Sr. Arquiteto Dr. Jorge Mungorrinha, da Câmara Municipal de Lisboa e investigador do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, e que nos vai brindar com uma conferência sobre um tema de grande atualidade, que tem a ver com o célebre Festival da Eurovisão, que agora está nas suas etapas de concurso. E o tema que nos vai apresentar é Eurovisiologia, estudo transdisciplinar das representações nacionais na Eurovisão através da música. O Sr. Arquiteto Dr. Jorge Mungorrinha é um especialista multifacetado, desde a sua área base de especialização, que é arquitetura, mas depois é especialista também em património, na área do turismo, das ciências do turismo e também na área da música. Também é um grande especialista em fado, na nossa música identitária nacional, entre outras facetas da sua atividade científica, cultural e de intervenção cívica. E no quadro também do nosso centro, está a desenvolver agora, está a coordenar cientificamente um projeto muito importante e abrangente sobre a Eurovisão, que a seu tempo depois será mais conhecido. Senhor Arquiteto, Dr. Jorge Mungorrinha, seja bem-vindo, a palavra é sua. Há décadas atrás era inusitado que estivéssemos a falar dela em termos académicos. O dia de hoje não foi por acaso, efetivamente estamos no epicentro de um período anual e mediático em relação a esta temática, pela realização do Festival da Eurovisão, que, como eu vou explicar sinteticamente, porque não é uma intervenção muito demorada, mas uma síntese. Eurovisiologia, porquê? Porque eu, em particular, considero que estes estudos podem se situar em matéria científica, mas também paracientífica, ou seja, os estudos da Eurovisão, deste fenómeno que desde há muito tempo faz parte do cotidiano de muitas pessoas enfim, de muitas atividades, poderia ser estudado em diferentes perspectivas e recebendo também contributos de outras ciências. E para iniciar, apresento, antes de começar aqui a ler os meus apontamentos, apresento este primeiro slide que tem nada mais do que 60 anos de intervalo. Ou seja, nós temos à esquerda o boicote solicitado por este senhor, por este jovem da extrema-esquerda, que em 1964, em Copenhaga, pretendeu manifestar-se contra os regimes totalitários de Franco e Salazar e entrou no palco e foi fotografado assim. E, portanto, temos aqui um episódio de manifestação contra política no contexto da música. E, este ano, o boicote solicitado para que a canção de Israel não fosse admitida neste concurso. Segundo o que sabemos, a canção que foi ontem apresentada, precisamente, foi a terceira ou quarta, porque a União Europeia de Radiodifusão não aceitou as primeiras propostas de Israel, mas o país manteve-se, ao contrário daquilo que há poucos anos aconteceu com a Rússia, que a UER não deixou que a Rússia participasse. Mas neste caso, sim. Portanto, temos aqui duas imagens com 60 anos de intervalo. E porquê? Porque, efetivamente, como eu tento aqui também referir, este festival tem muitas vertentes, mas também tem uma vertente política e terá sempre vertente política. Tudo o que é mediático acaba por ter um enquadramento político.
Partindo daquilo daquilo que se passa neste ano, direi que a emissora pública, a SVT da Suécia, noticiou recentemente que o 6 de abril de 1974 bem podia ser considerado o Dia Nacional da Música Sueca. Nessa já distante noite, o grupo ABBA, portanto, há precisamente 50 anos, venceu o Festival Eurovisão da Canção, cantando com ironia o fim da Guerra Napoleónica com Waterloo. Esse acontecimento musical foi marcante para o grupo, para o evento, para a música e também para a Suécia. Presentemente, em Malmö, o país anfitrião dá continuidade à marca que conseguiu ganhar nestes últimos 50 anos, pelo facto de construir muitas das canções vitoriosas sob a sua bandeira e também exportando-as para outros países. Os produtores suecos são extraordinários a produzir canções vitoriosas e outras quase para outros países. Muitas das canções que nós temos ouvido nas últimas décadas, sobretudo até para países do leste, foram construídas por produtores suecos. Portanto, por estes dias celebra-se o domínio da Suécia na Eurovisão. A organização concretiza uma agenda lotada de eventos. Vamos passar aqui para o outro slide. A organização concretiza uma agenda lotada de eventos para uma população jovem e diversificada e também 100 mil visitantes estimados, reforçando com profissionalismo as características do festival, ou seja, um programa social, cultural, económico e tecnológico que tem impacto dentro e fora da Europa. E note-se, como eu já disse, também político. Neste quadro privilegiado de discussão, os estudos que analisam o fenómeno da Eurovisão, a que denominamos Eurovisiologia, ajudam a apoiar o questionamento sobre as novas configurações da Europa, sobre as atuais características das suas duas principais macro-regiões e sobre o papel dos países geograficamente periféricos como Portugal. A ideia de uma Europa ocidental mais abstrata, transnacional e cosmopolita, face a uma Europa do leste mais étnica e autêntica, parece estar a desvanecer-se, quer pela descontinuidade encontrada nos registros musicais de alguns países, quer pelas narrativas de identidade e culturas nacionais de um lado e de outro. A criação do festival esteve intimamente ligada à vontade de promover a paz após uma guerra mundial, aproveitando um formato televisivo que soube adaptar-se aos tempos e se reinventa. Na sequência da rápida expansão do festival nas últimas décadas, tem havido uma série de estudos, muitas vezes centrados na musicologia, nas afinidades da votação e nas estruturas políticas e culturais. Todos eles avidamente a favor da Eurovisão. E com origem em muitas partes do mundo. Não são só investigadores, estudiosos da Europa, mas também em muitos países dos diferentes continentes. Esta extensão cautelosa do significado do local para o global reflete uma identidade da Europa em mudança e um fluxo dos rituais de participação cultural ocidental para fora dos seus limites. A linha de investigação pessoal que iniciei em 2012 e desenvolvida essencialmente em 2013 pretendeu analisar um novo problema em termos científicos e paracientíficos, ou seja, os meandros dos diferentes festivais realizados pela RTP, bem como a forma como a imagem nacional foi exportada nos anos em que participou na Eurovisão. Esta foi a perspectiva com a qual eu comecei esta aventura, modestamente, mas no quadro académico, quando eu era professor na Lusófona, por esta perspectiva da promoção turística, enfim, como é que nós capitalizávamos com a presença lá fora. Nesse sentido, assumimos a condução dessa tarefa, introduzindo o tema em 2 anos letivos, o que motivou os alunos para a novidade em termos académicos e elaborando uma versão final que resultou em 2 volumes com diferentes subtítulos e abordagens, bem como artigos subsequentes e um outro livro em parceria. Fora de Portugal, uma das primeiras abordagens científicas foi desenvolvida pelo professor Gerd Hier,
da Escola da Universidade Hebraica de Jerusalém, sobre as estruturas políticas e culturais da Europa refletidas no Festival Eurovisão da Canção. O estudo centra-se na matriz da votação, analisando os laços de coesão entre as nações participantes e estudando os rankings equivalentes. A eventual existência de afinidades na votação, e há quem diga que há mesmo efeitos de proximidade nas votações finais, e os respectivos enquadramentos políticos e culturais têm sido, de facto, uma das perspectivas mais estudadas pelos investigadores sobre o tema da Eurovisão. Desde o início, alegados padrões de comportamento têm sido discutidos com interpretações extremamente diversas e, em parte, contraditórias das características do voto presumido. Inicialmente, esses estudos incidiam nas diferenças e semelhanças culturais, linguísticas, étnicas e religiosas entre países, concluindo-se haver voto político, mas não suficiente para concluir que esta é uma razão determinante para os resultados da Eurovisão. Defendendo-se também a tese de que o voto é motivado pela qualidade dos participantes e por aproximações linguísticas e culturais. A importância das redes sociais também foi largamente abordada e detecta alterações no sistema de votação tradicional. Há autores que apresentam análises de dados de comportamento social para avaliar o impacto do sistema de televoto e para verificar mudanças ou permanência de opções de voto em regiões selecionadas. Outra vertente de estudo é o confronto entre as culturas musicais e performativas locais ou regionais com os géneros musicais internacionais. Ou seja, enquanto se ganha uma identidade internacional, se pode perder a sua. Com base no pressuposto de que o comércio internacional não é determinado por fatores do lado da oferta por si só. Os resultados da Eurovisão estimulam as transações económicas e culturais entre os países. A globalização não levou à erosão dos produtos internos, que continuam a ser significativos dos padrões comerciais entre as economias europeias. Isso dá importância às particularidades nacionais, que é um ponto de partida para o debate sobre a imagem exportada de cada país, dependendo das opções musicais. Ainda neste festival temos a realidade da língua autóctona ter sido recuperada, ou seja, há uma perda nos últimos festivais, e neste em particular, da língua inglesa, embora ela ainda esteja muito presente, mas há países que usavam a língua inglesa e que agora estão a usar novamente a língua autóctona. Temos uma canção extraordinária este ano da Arménia, espero que fique bem classificada, que voltou a cantar em português, e nós próprios voltámos a cantar em português depois de termos tido episódios em inglês, o que não esteve mal, até porque as canções foram bem construídas, e resultou relativamente bem, mas de facto a nossa língua também é musical. A fim de alargar as abordagens sobre este assunto, Ivan Raikov, professor de arte em Massachusetts, ou melhor, em Nova York, e Robert Tobin, este sim, em Massachusetts, intrigados com a vitória da transexual israelita Dana Internacional em 1998, começaram a escrever artigos sobre a Eurovisão e a falar sobre o assunto em conferências internacionais. No cinquentenário do concurso, em 2006, lançaram um convite à apresentação de propostas de investigação científica na internet. Os artigos foram compilados em... Penso que é próximo slide. Não. É este. Os artigos foram compilados em A Song for Europe, apresentado como o primeiro estudo académico interdisciplinar sobre o tema, que explora a evolução do concurso à luz de questões de política e identidades europeias, raça, género, sexualidade e organização. Os autores contradizem a impressão generalizada de que o festival é estética e intelectualmente pobre, demonstrando que a competição teve uma relevância significativa para as transformações sociais, culturais e políticas na Europa do pós-guerra.
Na sociedade contemporânea, o rápido desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação reforçou a sociedade da imagem e a globalização de conteúdos de que organizações como a União Europeia de Radiodifusão, a UER, têm contribuído para a criação de narrativas. A UER tem explicado que o festival presta serviços públicos com valores, tais como o respeito, a criatividade, a diversidade e a inovação. O público da Eurovisão concentra-se nas atuações do espetáculo transmitido em direto para todo o mundo através dos televisores e da internet. Mas os sons do concurso também animam locais para além da própria arena. É manifestamente vibrante o que se passa todos os anos em cada uma das cidades de acolhimento do festival. Também elas casos de estudo. Na edição deste ano, a organização sueca apresenta uma visão de paz e alegria a um mundo amargamente fraturado. No meio da controvérsia sobre a inclusão de Israel na competição após a invasão da faixa de Gaza, sobre o aumento dos alertas de terror em toda a Europa, sobre a guerra na Ucrânia e sobre a ameaça da Rússia após a recente adesão da Suécia à NATO, então o jubileu dos ABBA empalidece em significado. Esta é a edição do festival mais politicamente controversa de sempre. E será que a Eurovisão é uma plataforma para resolver conflitos globais? Para responder a esta pergunta, convém que o futuro do festival inclua o debate sobre a legitimação das mensagens políticas, sem perder de vista as utopias, tanto a europeísta como a nacionalista, tão necessárias para se construir uma Europa unida na sua diversidade cultural e no espaço maravilhoso de que nos falou Michel Foucault. Ele aimait les choses. As utopias consolam porque se disseminam num espaço maravilhoso que, porém, reflete os tempos. E qual o papel de Portugal? Após a sua vitória, Salvador Sobral falou de que a música não é fogo de artifício, é sentimento. Passaram 7 anos. Na edição deste ano, em que o primeiro tipo se sobrepõe ao segundo, ou seja, ainda continua a haver a maioria do artifício em detrimento do sentimento, na minha opinião, a canção portuguesa passou à final, marcando a diferença e transmitindo paz no meio do turbilhão de sons, até porque, neste turbilhão de sons, Portugal não consegue competir com igual registro. A paz que se deseja no confronto político dos povos é transposta para uma serenidade no campo da música, talvez própria dos países periféricos, como Portugal. Este grito à liberdade não é apenas um grito, mas o ressoar de uma canção. Bom, e é com esta mensagem que eu termino esta pequena leitura que fiz e com esta imagem de terça-feira passada, significativa, porque é a nossa Yolanda no palco da Eurovisão e com a presença de uma bandeira no público bem marcante, uma bandeira portuguesa. E estes são dois dos livros, aliás, são os dois livros que eu publiquei. Este primeiro à esquerda, que é, no fundo, a compilação de tudo o que foi levantado nessa investigação no quadro dos estudos, no quadro da Universidade de Lusófona, onde eu era professor, e com os alunos fizemos este levantamento de dados sobre a história de 50 anos, até 2014, e depois em 2018, precisamente no ano em que nós tivemos a Eurovisão em Portugal, eu com o João Carlos Calisto, locutor da RTP, fizemos este Portugal 12 Pontos, Festival da Canção, que, enfim, sintetizou aquilo que eu tinha compilado em 2014 e mais o contributo dele, e pronto, foi um documento que fica para a posteridade. Outros investigadores, entretanto, também já continuaram e estão, e há um conjunto de fãs que na internet têm várias plataformas de
de conhecimento e de registro de dados e que estão permanentemente, todos os dias do ano, a alimentar, que é extraordinário, o conjunto de pessoas apaixonadas por esta temática e que, sem esse enquadramento científico eu enfim, e outras pessoas temos dado a esta temática, têm criado uma plataforma de dados também muito, muito significativa e importante. E, enfim, estas coisas de estudarmos um tema no quadro académico, se não tiver aplicabilidade, ficam de alguma forma na gaveta ou não são eh, aplicados. Em 2018, para além do livro, houve a oportunidade de eu escrever estes textos que, que estiveram nesta aldeia da Eurovisão, que foi colocada no Terreiro de Paço, na Praça de Comércio, portanto, foi um desafio que me fizeram para eu escrever estes textos de história da Eurovisão até 2018, que intitulei De Lugano a Lisboa, as cidades da Eurovisão. De facto, as cidades, como eu disse no início da minha intervenção, o facto das cidades se prepararem para este fenómeno anual também é uma matéria de estudo. Aliás, também vos posso contar que, para além desta compilação de dados que eu e os meus alunos fizemos no início desta minha aventura, ainda sem sabermos que Lisboa iria receber a Eurovisão, portanto, ainda antes do festival de 2017 ganho pelo Salvador Sobral, talvez no ano letivo de 15, 16, por aí, ou 16, 17, e com os meus alunos experimentámos verificar se Lisboa, do ponto de vista turístico, se Lisboa estaria preparada para receber a Eurovisão. Isto sem sabermos que iria acontecer. E fizemos esse estudo também transdisciplinar e com várias áreas de intervenção, desde a segurança até ao turismo, enfim, se teríamos capacidade hoteleira, se teríamos condições de segurança, condições enfim, criámos um mini plano de emergência também. Claro que a RTP não se interessou por isso e não foi por isso que não se fez e muito bem, também graças aos técnicos da União Europeia de Radiodifusão, embora a RTP tenha dito que foi graças à RTP que foi o sucesso, mas foi graças a todos. Enfim, e um bocadinho graças a mim também por ter escrito isto. Enfim, e acho que vale a pena estudar. E se nós conseguirmos aqui no quadro da Universidade Aberta trilharmos este projeto que foi dito inicialmente o meu colega Dr. José Eduardo sobre estudos globais da Eurovisão, penso que poderá ser uma etapa e aí não sou só eu, aí será muita gente aqui em Portugal e se calhar não só a contribuir para estes estudos globais da Eurovisão em diferentes perspectivas.